Olá, eu sou a Verônica. Neste vídeo, junto com a Mariana e a Carolina, falaremos um pouco sobre discromias. Mariana, nos conte mais sobre as discromias. O que são exatamente as discromias? Quem pode ser atingido por elas e o que desencadeia a discromia? Bom, nosso grupo é sobre discromias, eu sou a Mariana e eu vou começar falando um pouco sobre o nosso trabalho. As discromias, então, elas são modificações que ocorrem por excesso, diminuição ou ausência da melanina. Ou seja, ela é uma pigmentação anormal que atinge ambos os sexos e podem ser desencadeadas por alguns fatores, como exposição ao raio solar, envelhecimento, gravidez, distúrbios endócrinos ou tratamentos com hormônios sexuais. As discromias possuem 3 divisões. Elas dividem-se em acromia, hipocromia e hipercromia. A acromia, então, elas são manchas nas áreas do corpo de tamanho reduzido ou generalizada, e é quando há ausência total da pigmentação da pele. Normalmente acontece em decorrência de patologia dermatológica, como por exemplo o vitiligo, o albinismo. A hipocromia é quando há redução da pigmentação da pele em contraste com o tom natural da pele, ou seja, elas acontecem pela diminuição da produção de melanina no local. Elas podem ser congênitas, por exemplo, o albinismo, ou adquiridas por exposição solar. A hipercromia é quando há o aumento da pigmentação da pele ou pigmentação distinta da cor natural. Ou seja, então ela acontece pelo aumento da produção de melanina local. E é o exemplo da efélides ou do melasma, cloasma, etc. As divisões na discromia entre acromia, hipocromia e hipercromia servem para distinguir as doenças existentes que se compõem pela falta ou o excesso de melanina. Melasma. São manchas acastanhadas na pele, sem sintomas, muitas vezes intensas, simétricas nos dois lados, com limite mal definido, sempre em áreas expostas. São mais frequentes nas bochechas, testa, queixo e no lábio superior. O aparecimento das manchas está envolvido por fatores genéticos, étnicos, hormonais aparentes na gravidez, uso de anticoncepcionais e outras alterações hormonais, uso de alguns medicamentos e fatores ambientais, como a exposição ou radiação ultravioleta, sol e lâmpadas artificiais. O hábito de se expor ao sol sem critério de horário nem proteção adequada favorece a produção dos radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce, além de estimular o melanócito, célula que produz o pigmento, a produzir mais melanina, que era mais pigmento, na tentativa de proteger a pele. Cloasma. O cloasma, também conhecido como cloasma gravídico, corresponde às manchas escuras que surgem na pele durante a gravidez, principalmente na testa, no lábio superior e no nariz. Está relacionado com as alterações hormonais típicas da gestação. No entanto, o seu aparecimento também pode ser favorecido pela exposição da pele ao sol sem devida proteção, por exemplo. O cloasma gravídico normalmente desaparece alguns meses após o parto, sem que seja necessário qualquer tratamento. Porém, o dermatologista pode recomendar o uso de alguns cremes durante e após a gravidez, para evitar o surgimento do cloasma, atenuar ou promover o desaparecimento de forma mais rápida. Melanoses solares, lentigos solares ou popularmente conhecidas manchas senis, são lesões benignas decorrentes da atividade aumentada dos melanócitos, células responsáveis pela produção de pigmento na pele. Caracterizam-se por manchas hiperpigmentadas, acastanhadas em áreas expostas à radiação solar. Apesar do termo mancha senil, as lesões são na verdade decorrentes do dano solar ao longo dos anos. A radiação ultravioleta estimula a maior produção e atividade dos melanócitos, estimulando hiperprodução da melanina, pigmento escuro da pele, o que originará as manchas. Como o dano solar é cumulativo, costuma surgir em pessoas com idade mais avançada e pele mais clara, pela maior sensibilidade dos melanócitos à radiação ultravioleta. Caracterizam-se por máculas hipercrômicas de coloração acastanhada que variam do marrom claro ao escuro,
e podem variar de milímetros a alguns centímetros. Localizam-se em áreas de exposição solar, principalmente face, colo, antebraços e dorso das mãos. Um fator importante durante o exame físico do paciente é a exclusão de lesões pré-neoplásicas, já que as melanoses também são decorrentes do dano solar cumulativo. Câncer de pele. O câncer de pele corresponde por 33% de todos os diagnósticos dessa doença no Brasil, sendo que o Instituto Nacional do Câncer registra a cada ano cerca de 185 mil novos casos. O tipo mais comum, o câncer de pele não melanoma, tem letalidade baixa, porém seus números são muito altos. A doença é provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Essas células se dispõem formando camadas, e de acordo com as que forem afetadas são definidos os tipos diferentes de câncer. Os mais comuns são os carcinomas basocelulares e os espinocelulares, responsáveis por 177 mil novos casos da doença por ano. Mais raro e letal que os carcinomas, o melanoma é o tipo mais agressivo de câncer de pele e registra 8,4 mil casos anualmente. Evitar a exposição excessiva ao sol e proteger a pele dos efeitos da radiação UV são as melhores estratégias para prevenir o melanoma e os tipos de tumores cutâneos. Albinismo. O albinismo oculocutâneo é uma desordem genética na qual ocorre um defeito na produção da melanina, pigmento que dá cor à pele, cabelo e olhos. O albinismo é uma condição genética hereditária que pode assim ser passada de pais para filhos, sendo necessário que seja herdado um gene com mutação do pai e outro da mãe, para que a doença se manifeste. Porém, uma pessoa albina pode ser portador do gene do albinismo e não manifestar a doença, uma vez que esta doença apenas aparece quando este gene é herdado dos dois pais. A mutação envolvida determina a quantidade de melanina produzida, que pode ser totalmente ausente ou estar parcialmente presente. Assim sendo, a tonalidade da pele pode variar do branco a tons um pouco mais amarronzadas. A doença é causada devido à deficiência da melanina, pigmento que, além de ser responsável pela coloração da pele, ele ainda protege contra a ação da radiação ultravioleta. Os albinos têm grande tendência aos danos causados pelo sol, apresentando frequentemente envelhecimento precoce, danos actínicos e câncer de pele. Ainda muito jovens, não é incomum encontrar albino na faixa dos 20 a 30 anos, com câncer de pele avançado, especialmente aqueles que moram em regiões quentes e que se expõem de forma prolongada e intensa à radiação solar. Vitíligo. Vitíligo é uma doença caracterizada pela perda da coloração da pele. As lesões formam-se devido à diminuição ou à ausência de melanócitos, células responsáveis pela formação da melanina, pigmento que dá cor à pele nos locais afetados. As causas da doença ainda não estão claramente estabelecidas, mas fenômenos autoimunes parecem estar associados ao vitíligo. Além disso, alterações ou traumas emocionais podem estar entre os fatores que desencadeiam ou agravam a doença. A doença é caracterizada por lesões cutâneas de hipopigmentação, ou seja, manchas brancas na pele, com uma distribuição característica. O tamanho das manchas é variável. O vitíligo possui diversas opções terapêuticas, que variam conforme o quadro clínico de cada paciente. O dermatologista é o profissional mais indicado para realizar o diagnóstico e tratamento da doença. A maioria dos pacientes do vitíligo não manifesta qualquer sintoma além do surgimento de manchas brancas na pele. Em alguns casos, relatam sentir sensibilidade e dor na área afetada. Entretanto, uma grande preocupação dos dermatologistas são os sintomas emocionais que os pacientes podem desenvolver em decorrência da doença. Conhecidas como sardas, as efélides são manchas causadas pelo excesso de melanina na pele. A melanina é produzida pelos melanócitos, células presentes na epiderme,
e responsáveis pelo pigmento que dá cor à pele. As famosas pintinhas são mais comuns em pessoas de pele claras, ruivas e com predisposição genética. Porém, a principal razão para o surgimento das sardas é o excesso de exposição solar, especialmente depois de queimaduras, aquelas que causam vermelhidão e descamação. Normalmente aparecem em partes do corpo que são justamente mais atingidas pelo sol. Ninguém nasce com sardas, há uma tendência genética, mas as pintinhas são adquiridas após os danos causados pelo sol. É importante enfatizar, pois são frequentemente menosprezados como sinais de saúde. As manchinhas podem ir clareando gradualmente, mas é possível se submeter a tratamentos que as clareiam mais rápido. As terapias incluem o uso de protetores solares e o uso de substâncias despigmentantes e clareadoras, combinadas com ácidos e vitaminas. É o caso dos peelings superficiais, por exemplo, mas essas medidas devem ser devidamente orientadas por um especialista. Bom, sobre as discromias, podemos concluir que são modificações que ocorrem por excesso, diminuição ou ausência de melanina. É uma pigmentação anormal que atinge tanto mulheres quanto homens. Ela é desencadeada principalmente pela radiação solar, mas podemos citar também o envelhecimento, a gravidez, distúrbios endócrinos ou tratamentos com hormônios sexuais, como o anticoncepcional. Ela pode se manifestar em qualquer parte do corpo, mas quando falamos em fatores como o envelhecimento e a radiação solar, elas aparecem em áreas principalmente que são atingidas, como o rosto, ombros, braços e pernas. Por isso, o uso do filtro solar é essencial, pois protege a nossa pele contra os raios UV, o aparecimento de discromias e o agravamento de alguns casos. E ao realizar tratamentos para discromia, procure utilizar ativos cosméticos indicados pelo profissional, para que não haja agravamento ou até mesmo efeito contrário ao que se esperava. Concluímos assim o assunto sobre discromias.